nós consagramos na Tua presença dízimos e ofertas. E pedimos também, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a reflexão, a meditação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia, Lucas capítulo 23, versículo 32, diz assim: E havia também outros dois que eram malfeitores, sendo conduzidos com ele para serem mortos. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte, e o povo ficou parado e olhando. E também os governantes o ridicularizavam, dizendo: Ele salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição escrita acima deles, em letra de grego e latim e hebraico: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: Tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E lhe disse Jesus: Verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Irmãos, hoje nós vamos falar das 3 cruzes do Calvário. E o que essas cruzes, elas podem nos dizer no dia de hoje, amanhã. E enquanto a igreja, o evangelho estiver sendo pregado, há uma mensagem ali no Calvário. Uma mensagem que ela precisa entrar em nossos corações. Independente se você é evangélico, se você é católico, independente se você apenas está visitando aqui por curiosidade, por amizade, há uma mensagem na cruz. E essa mensagem, ela precisa encontrar lugar no meu e no seu coração. Essa mensagem, ela não pode ser esquecida. A mensagem da cruz é algo real para todos os tempos e para todas as épocas, para todas as religiões e para todas as pessoas. E é interessante, irmãos, que estava conversando com a minha esposa e eu disse para ela que a questão da cruz, a mensagem da cruz, a cruz, ela não é um símbolo do cristianismo. A cruz, ela existiu antes do cristianismo. A cruz, ela foi usada em diversos meios e diversas culturas com diversos objetivos. E quando você vai falar sobre a cruz para os romanos, há uma mensagem que os romanos deixavam em cada cruz que eles colocavam e as pessoas que eles colocavam na cruz. O Império Romano, o poderio romano, onde ele estabelecia e havia alguém que se opunha ao governo romano, eles penduravam na entrada da cidade e ali crucificava aquela pessoa, como um sinal de quê? De poder, de poderio, de intimidação. Então, onde estava ali o Império Romano e havia algum dissidente, alguém que se opunha ao governo romano, ele pegava as pessoas e colocava na entrada da cidade, na saída da cidade, nos lugares onde havia muitas pessoas, para que dizer o seguinte: para nós temos um recado, que aquele que se opuser a nós vai ter esse fim. Então, para os romanos, eles traziam essa mensagem, uma mensagem de intimidação, uma mensagem que eles mandavam no lugar. A cruz para os romanos, para o Império Romano, tinha essa mensagem. E é interessante que a cruz ansata, a cruz egípcia, também tinha uma mensagem. Ela representava a chave da vida, cujo sentido é a eternidade. Além disso, para esses que adoravam ou expressavam uma crença nesse tipo de cruz,
ele simbolizava também a totalidade da união entre os apóstolos. Na religião Wicca, era utilizada como amuleto para saúde e fertilidade. A cruz celta, que é tanto usada aí que nem as pessoas nem sabem, ela era utilizada como um círculo que unia as extremidades. Era um símbolo de união entre o amor e o homem. Também representava algo que simbolizava uma fertilidade, bonança. Era utilizada muito por esses celtas como um talismã. Então, para os celtas, era utilizada também, dentro dessa cultura da evangelização, muitos cristãos, ainda no começo da igreja, usavam essa cruz também como um sinal de unidade, pelas igrejas protestantes. Tem a cruz gótica, que me chamou muita atenção. A cruz gótica é um marco de estilo, sendo bastante usada nas decorações. E ela também, ela simboliza o lado sombrio e escuro da fé e do mistério. Então, se você for olhar para diversas culturas, diversas religiões, a cruz, ela está ali falando algo, está dizendo algo. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele vai falar sobre o que é a cruz para ele. O Evangelho, a Bíblia, vai falar o que é a cruz. Mas eu não quero entrar dentro desta temática, mas eu quero falar sobre essas 3 cruzes que estavam ali no Calvário. E quais são as suas mensagens? O que ela tem para dizer para nós hoje, para os nossos dias, para os nossos filhos, para as nossas casas? A primeira cruz que eu quero mencionar nesta noite é a cruz do meio. A cruz do meio é a cruz que traz uma mensagem de redenção. Na cruz do meio estava ali Jesus com os braços abertos e trazendo uma mensagem que ele estava abraçando o mundo todo pela sua graça salvadora, abraçando o mundo todo, todos os pecadores que estavam dispostos a receber ele como único e suficiente Salvador. A cruz do meio, ela é um convite, é um gesto de Deus, de amor e de salvação. A cruz do meio e a cruz de Jesus é aquela em que o homem Jesus Cristo morria para pagar os nossos pecados, morria pelos nossos pecados, estava ali transmitindo isso para todos os homens que crescem nele. E olha só, ali naquela cruz do meio, o corpo de Jesus estava ali, entre a terra e o céu, como uma mensagem dizendo, ali estava trazendo Deus até o homem, e ele sendo a ponte, o mediador. Por isso que o apóstolo escrevendo diz: e pois não há outro mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, o homem. Porque naquele ato, naquele momento da cruz, Jesus estava unindo Deus Pai e a humanidade caída, e estava resgatando isso. Na cruz do meio, irmãos, na cruz de Jesus, ali fala do santo que se fez pecado por nós. Nessa cruz, a nossa dívida foi paga, uma dívida que era impagável, ali naquela cruz foi paga. Naquela cruz, vemos a manifestação do amor incondicional de Deus. Por isso que a Bíblia diz: não foste vós que me escolheste, não foste vós que amaste a Deus primeiro, mas Ele vos amou. Naquela cruz, essa mensagem chega até nós. Naquela cruz, nós vemos que em Cristo Jesus, Deus mostra a dimensão do seu amor para com a humanidade. Então, às vezes você chegou aqui nesta noite não se sentindo amado. Quantas pessoas são rejeitadas, não se sentem amadas, não conseguem ver uma redenção para as suas vidas, porque olham para os seus pecados, olham para a sua situação e falam assim: o que será de mim? Sabe o que essa cruz está dizendo? Que Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz de Jesus, ela tem essa mensagem de redenção. O santo se fez pecador por nós. Aquele que não deveria morrer, morreu por nós. Aquele que não deveria ir ao inferno, foi ao inferno por nós. Aquele que não poderia morrer, ele morreu, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, só que Jesus não pecou, então Jesus não poderia morrer, a condenação não chegaria até ele,
porque ele não pecou. Mas lá em Isaías ele diz que ele tomou sobre si todas as nossas transgressões, ele tomou sobre si todas as nossas mazelas, tudo aquilo de todos os tempos, de todas as épocas, ele trouxe sobre si e se fez pecado por nós. A cruz do meio fala sobre redenção, a redenção que está disponível para mim e para você. A cruz do meio, que é a cruz de Jesus, que não está mais com alguém ali crucificado, mas que venceu a morte, ressuscitou e está à direita de Deus Pai, intercedendo em nosso favor. A cruz do meio fala sobre redenção. Você chegou nessa noite aqui, eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Deus foi ao seu encontro primeiro. Lá na cruz, Ele estava lá por você. Ali naquela cruz, Ele ouviu tantas ofensas, tantas coisas, mas Ele não abriu mão de permanecer para que a redenção, para que a salvação chegasse até a mim e até você. Mas nós temos também a cruz da direita, que é a cruz da aceitação. Diga comigo, cruz da aceitação. Irmãos, o ladrão da direita estava à direita de Jesus. A Bíblia não entra em detalhes quais foram os seus roubos, as suas práticas, o que ele fez, mas mostra claramente que ele tinha a consciência que ele não estava ali simplesmente porque foi injustiçado. Ele sabia claramente que ele estava ali porque ele tinha praticado algo errado. Ele era merecedor daquilo lá. E você vê que ele fez algo que ele tomou a pena capital pelos seus pecados. E é interessante, irmãos, que você vê a postura, o equilíbrio. Ele olha para a postura, ele olha para o equilíbrio de Jesus, sentindo tanta dor, sentindo sofrimento, sentindo tanto desprezo, e mesmo assim ele vê Jesus como o Cordeiro de Deus, uma ovelha muda, que não abriu a boca para reclamar, mas que esteve ali pagando o meu e o seu pecado. Ele ouviu falar: não é tu o Cristo, salva-te a ti mesmo, falando, zombando de Jesus. Naquela cruz ele ouviu as pessoas falarem assim: você não é, sai daí, você não é o Cristo. Ele ouviu tudo isso e vendo a postura de Jesus, o ladrão da cruz da aceitação, ele reconhecia a pena dos seus pecados, a pena dos seus crimes, mas ele não estava preparado para a condenação eterna. Ele sabia que aquele momento ele merecia estar ali, e ele sabia que aquele castigo não era temporário, e que havia uma sentença que era eterna. Certamente aquele homem que estava ali, ele ouviu a lei, ele ouviu sobre a religião, ele ouviu sobre os ensinamentos de Jesus, porque ele falou assim: esse homem aí não há culpa nenhuma nele. Se ele menciona que não havia culpa em Jesus, é porque ele sabia quem era Jesus. Ele não era alheio ao que estava acontecendo em Israel. Ele sabia que aquele homem era um santo homem de Deus, e ele está ali, ele estava preso, crucificado, e ele não podia fazer nada a não ser pensar e falar. Naquela hora de sofrimento, irmãos, ele teve uma revelação do Altíssimo na pessoa de Jesus Cristo, e espontaneamente, preste atenção, espontaneamente ele clamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, com essas palavras, ali diante daquela situação, aquele homem tocou o coração de Jesus. Ele não falou por falar, porque Deus conhece o meu e o seu coração. Eu posso enganar você, você pode me enganar, os seres humanos podem enganar uns aos outros, mas ninguém pode enganar Deus. E Jesus sabia do coração daquele homem, e quando ele fala para aquele homem, e ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele está ali reconhecendo o estado de pecador que ele era. Ele toca no coração de Jesus, e em meio à zombaria, à escárnio, à irreverência, alguém clamou ao Senhor, porque ele sabia que a única esperança para a sua vida estava na cruz do meio, a cruz da redenção. E é interessante, irmãos,
que o homem da cruz da aceitação, ele não podia ir à sinagoga, ele não podia confessar os pecados, ele não podia procurar aqueles quem ele passou a perna, quem ele roubou, ele não podia, ele não tinha mais tempo, ele não podia ir lá pedir perdão, como Zaqueu, que falou assim: ó, a quem eu roubei, eu vou lá e restituo. Mas esse ladrão não teve essa oportunidade, ele não teve a oportunidade de fazer uma sala de batismo, ele não teve tempo de ter o último culto da sua vida, mas nada podia fazer, a não ser exercer a sua fé, a fé em Deus, que o próprio Deus, pela graça salvadora, plantou em seu coração. E ali, irmãos, a graça de Deus o alcançou, seus olhos abriram, porque o Salvador estava ali, sim ou não? Aberto para todos, de braços abertos para toda a humanidade. Mas aquele homem, o bom ladrão, que não é mais agora o mau ladrão, mas é o ladrão redimido, ele recebe a Cristo. A cruz da direita mostra a mensagem que Deus recebe, acolhe e perdoa todos aqueles que vão a Ele em arrependimento. Não há pecado que Deus não possa perdoar, não há pessoa que Ele não possa salvar, não há pessoa que Ele não possa restaurar. Por isso que o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus, e não é por méritos humanos, não é pelo seu esforço, é unicamente por você reconhecer que quão miserável homem somos, que quão miserável eu e você somos, e que nós dependemos totalmente dessa graça salvadora que há na pessoa de Jesus. E aquele homem, ele reconhece, e ali os portais da eternidade se abrem para ele. A eternidade para aquele homem começou naquele momento, não foi quando ele morreu, naquele momento que Jesus disse para ele assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ali começou a eternidade para ele. Quando você estiver na eternidade, você vai encontrar com esse homem lá, porque não foi a religião que disse que ele era predestinado ou eleito. Quem disse foi Jesus, falou assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Naquele dia que nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro, ele vai estar lá, e ele vai poder dizer: eu fui o primeiro a inaugurar o paraíso. Alguém pode dizer amém? Amém. Mas nós temos a terceira cruz. A terceira cruz, ela traz a seguinte mensagem: rejeição. Nela, irmãos, estão representados todos aqueles que buscam alcançar a sua salvação por esforços pessoais. Nessa terceira cruz, irmãos, estão incluídos todos aqueles que com autoridade dizem: salvou os outros, se salva a si mesmo. E se de fato é Cristo escolhido, é aqueles que ficam questionando a graça de Deus, aqueles que ficam procurando defeito na obra de Deus, na obra redentora de Deus, que ficam dizendo assim: ó, Jesus salva, mas você precisa fazer isso. É esses que estão sempre arrumando um jeito de questionar a salvação que há em Deus, questionar se Jesus realmente é suficiente. Irmão, deixa eu dizer algo para você: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um dos caminhos, ele não é uma das verdades, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por meio dele. Irmãos, lá nessa cruz da rejeição, lá também estão outros como um soldado, que diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te de ti mesmo. Nessa cruz da rejeição estão aqueles que, como um ladrão, disse: não é tu o Cristo? Salva-te de ti mesmo. E a nós, que está lá em Lucas 23, 39, nessa cruz estão todos aqueles que buscam a salvação por meio de esforços próprios e rejeitam a obra da graça de Deus. Nessa cruz estão todos aqueles que vão aos cultos, entregam dízimos, ofertas, que servem em ministérios da igreja, mas que vivem uma vida de iniquidade. Lá nessa cruz estão esses. Nessa cruz estão aqueles que amaram mais o pecado e o presente século do que o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, a parte triste dessa história do ladrão que estava ali na cruz, ao lado de Jesus, é que ele se perdeu
ele perdeu a oportunidade que Deus deu a ele. Salvação bem ao seu lado, bem pertinho da salvação, mas totalmente perdido. Uma mensagem de aceitação, outra mensagem de rejeição. O ladrão da direita, ele teve a mesma oportunidade que o ladrão da esquerda. O ladrão da esquerda teve a mesma oportunidade do ladrão da direita. Todos tiveram a mesma palavra, o mesmo Jesus, a mesma cruz no meio, mas as escolhas foram diferentes. Jesus, irmãos, escolheu se entregar e trazer a redenção para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê. O ladrão da direita escolheu o arrependimento e recebeu a vida eterna. O ladrão da esquerda, ou o ladrão que estava no outro lado, se você tem alguma oposição a isso, é aquele que escolheu a rejeição, e ele decretou a sua condenação. Irmãos, qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua escolha hoje? Tivemos um culto com testemunhos, palavra maravilhosa, algo que veio, Deus tocou em você, Deus vem falando com você já há um bom tempo, usando pessoas, e hoje Ele trouxe você aqui para falar que, às vezes, pessoas feriram você, a religião feriu você, pessoas machucaram você, mas a cruz do meio, ela continua falando que Ele ama você. A cruz do meio continua dizendo que você precisa de um Salvador. A cruz do meio, que é a cruz da redenção, continua dizendo que você não pode se salvar por méritos próprios. A cruz do meio diz que claramente que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a saber, somente Jesus é o Salvador. Sabe, irmãos, a cruz do meio mostra uma entrega, aquela entrega que Jesus fez pela minha vida e pela sua vida. Aquele homem da direita, ele decidiu mudar de vida. Ele decidiu reconhecer a limitação que ele tinha. Ele recebeu realmente ali tudo que era necessário para deixar Jesus fazer a grande obra na vida dele. O ladrão da rejeição, a cruz da rejeição, ela continua falando hoje de muitas pessoas que entra culto, sai culto e nada muda na sua vida. A cruz do meio continua falando daqueles que zombam da religião, zombam de Cristo. A cruz ali da rejeição continua dizendo: amanhã, quem sabe amanhã eu faço uma decisão por Jesus. Não, quem sabe depois. E as oportunidades que Deus vai dando, a pessoa vai perdendo e ela vai deixando passar. A igreja cristã canta lindamente: sim, eu amo a mensagem da cruz. E a gente canta suspirando muitas vezes, com lágrima nos olhos, mas a verdade é que muitos de nós estamos rejeitando o negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Jesus está às portas, Jesus está batendo no coração do homem, da mulher, da criança, do adolescente. Ele continua ali, de braços abertos, com a graça disponível a todos que reconhecem que precisa da redenção em Jesus. Deus não chamou você para ser mais um religioso. Deus chamou você para ser filho de Deus.
Deus não chamou você para ficar frequentando igreja. Deus chamou você para ser nascido de novo e povoar o céu e conquistar almas para Jesus e fazer o reino de Deus vir à terra e que mais pessoas possam vivenciar essa mensagem da redenção. Meu querido que está aqui nesta noite, não importa quão afastado você está de Deus ou de Jesus, a mensagem que Deus falou ao meu coração, eu estava lá no meu quarto, e aí meu neto pegou o devocional dele e abriu, e aí eu vi a figura das 3 cruzes, e ali foi como se Deus deu aquela fala, é sobre isso que você vai falar. E eu naquele momento falei assim: ó, meu neto já é profeta. Alguém diga amém. Meu neto já é profeta. E aí eu peguei aquilo e fiquei meditando, coloquei no papel essa reflexão, porque eu sabia que o nosso culto hoje, ele teria que ser objetivo, porque nós temos as crianças do lado, sabemos que o culto infantil, ele tem uma dinâmica diferente. Sabia, claro, o Espírito Santo sabia que você estaria aqui nessa noite, sabia que eu estaria aqui nessa noite, e Ele sabe que o único e propósito de Deus é que você não saia daqui da mesma maneira, mas que você deixe esses braços que estão abertos chegar até você e abraçar, e você deixar Ele curar você, e você deixar o perdão de Deus abraçar você e mudar a história da sua vida. Sabe, meu querido, meu irmão, minha irmã, Deus não está te chamando para ser mais um religioso da igreja. Deus está chamando você para ser filho dele, está chamando você para ser discípulo de Jesus, para você mudar a história da sua vida. Essa é a mensagem que Deus tem para você hoje, a cruz da redenção, a mensagem que vai no seu coração hoje. Qual será a sua resposta? Jesus estava disponível aos dois. Um rejeitou Jesus e tudo aquilo que ele carregava nele. O outro aceitou, abraçou, e a vida dele foi mudada, transformada. Meu querido, há 30 e poucos anos atrás, Jesus bateu na minha porta do meu coração, mas eu, duro, e aí ele começou a apertar, e apertar, e apertar, ao ponto que eu fui correndo para a igreja, literalmente, correndo para a igreja, perguntando para o pastor: o que eu faço para aceitar Jesus? O que eu faço para aceitar Jesus? O mesmo pastor que há pouco tempo atrás eu fui lá para bater nele na igreja, mas a mensagem, ela continuava ecoando. A mensagem, ela continua ecoando hoje. Sabe qual é a mensagem de Deus para mim e para você hoje? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha a mim, você que está decepcionado com igreja, com religião, com pessoas, venham a Jesus. A mensagem, ela continua ecoando. O sistema, porque quem era aqueles que zombavam de Jesus? Os religiosos da época, as autoridades da época. Eram esses que rejeitaram Jesus. E quem aceitou Jesus? Um vil pecador, como eu e você. E essa mensagem hoje é para mim e para você. Você pode escolher tanto uma como a outra, mas a vida é feita de escolhas.
Você pode escolher começar a eternidade hoje com Deus, mas você também pode escolher rejeitar essa graça salvadora que Deus tem para você. Eu quero te convidar a se colocar de pé e escute essa canção. Fechar os seus olhos. Pastor, por que eu fechar os olhos? Para você deixar o seu homem interior conversar com você, deixar que o Espírito Santo continue falando com você. E eu quero ser muito objetivo com você que está me ouvindo neste momento. Você que está aqui, ou você que está em casa e quer entregar a sua vida para Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, onde você estiver, levante uma das mãos, que Deus está olhando para você agora. Deus abençoe. Quem mais? Quem mais quer entregar a sua vida para Jesus? Quem mais? Mais alguém quer entregar a sua vida e falar assim: Senhor, eu quero voltar a me relacionar pessoalmente contigo, a viver essa vida que o Senhor tem para mim. Quem mais quer entregar a sua vida para Jesus?
Vamos colocar a mão sobre o coração. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Os anjos fazem festa. Meu querido, vem aqui na frente. Vem cá, quero abraçar você. Você está com vergonha, talvez você está com medo. A igreja não é lugar de perfeitos. A igreja é o hospital de Deus para a humanidade. Se você ainda quer fazer essa decisão, Jesus está chamando você. A cruz da redenção está aqui para você. O Cristo, o ressurreto de Deus, está aqui chamando você para um relacionamento diário com Ele. Vamos orar? Pai, eu quero abençoar a vida do meu irmão. O Senhor, na eternidade, já sabia deste momento. E eu sei que o Senhor tem grandes coisas para a vida do teu filho. Um novo tempo, um novo começo, uma nova vida, Pai. Como igreja, como família Ágape, nós o abençoamos e declaramos sobre ele a bênção do Senhor, a bênção que prospera, a bênção que gera vida, a bênção que traz a paz verdadeira, a paz do Senhor. Amém. Faça assim com as mãos. Quem foi abençoado? A mensagem, ela continua ecoando. Seja um propagador dessa mensagem de redenção, de aceitação, de amor de Deus. Que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor sejam sobre a sua vida, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, vai na paz do Senhor. Te aguardo no Empreendedores do Reino de Deus na terça-feira às 19 horas. Deus abençoe.